Sabe a garrafa térmica que você usa todo dia para guardar o seu café? Então, sabia que existe muita física por trás dela? Se você quer saber como ela funciona, vê esse vídeo até o final. Eu sou Thiago Tovo, professor de Física do Cursinho Popular da Licenciatura em Ciências Exatas, o CPCEX, e bem-vindo para mais uma aula do nosso super intensivo. Essa aula é da frente 2 de Física da playlist de Termometria. Então se você quer ver todos os vídeos em sequência para poder entender todo o conteúdo, clica aqui no card. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos, estamos na aula 4 e vamos falar sobre transmissão de calor. Só para revisar rapidamente, nos vídeos anteriores nós falamos sobre transmissão de calor, sobre o que é o calor. O calor ele é a transmissão, ele é a passagem de energia térmica do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Mas agora, você sabia que existem 3 formas de transmissão de calor? Existem 3 jeitos diferentes que o calor pode passar do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Eles são condução, convecção e radiação. E a gente vai falar sobre esses 3 tipos e no final eu vou contar para você como que funciona a garrafa térmica. Muito bem, começando por condução. Condução é o processo de transmissão de calor em que a energia térmica passa de um local para outro através das partículas de um meio material. Pera aí, ficou muito texto. Vamos exemplificar o negócio. Vamos supor que aqui eu tenho um fogo, eu tenho uma chama, eu tenho uma fonte de calor, algo para nos fornecer calor. E eu vou pegar uma barra de ferro. Qual o nome disso? Barra de ferro. Então se eu colocar essa minha barra de ferro aqui no fogo, o fogo vai começar a aquecer, aquecer, aquecer. Pela sua experiência própria, você sabe que vai começar a aquecer até uma hora que você não vai conseguir mais segurar porque ficou muito quente. Mas agora eu te pergunto, como que o calor chegou até a minha mão se o fogo estava aqui nessa ponta, se a fonte de calor estava aqui? Já que existe tudo isso aqui que separa minha mão da chama. Bom, é aí que entra a transmissão de calor e mais especificamente a condução. Imagina só essa barra de ferro aqui. Como tudo, como eu, como você, como a parede, como a lousa... Tudo é formado por partículas. E essas partículas, conforme eu tô dando calor para elas, elas começam a aumentar o seu grau de agitação. E quanto maior o seu grau de agitação, maior vai ser a temperatura. Então eu tô aqui com a minha barra, comecei a dar calor numa ponta. As partículas que estão nessa ponta vão começar a agitar, começar a vibrar na sua posição. Até que uma vibra mais e passa a sua energia para outra, que vai passar a sua energia para outra partícula, que vai passando, e assim essa energia térmica vai passando por toda a barra até que chega na minha mão. As partículas vão começar a vibrar, aumentar o seu grau de agitação, que vai aumentar a sua temperatura, e aí eu já não consigo mais segurar de tão quente que tá e eu tenho que soltar. Então é justamente isso a condução. É a transmissão de calor de um local para outro através de um meio material. No exemplo que a gente tem, o meio material é justamente a própria barra. Então, coisas principais que a condução precisa ter. Um meio material, então ele pode correr na barra, no ferro, a barra de ferro, então ele precisa de um meio material, ele precisa do quê? De partículas. Ele precisa das partículas para acontecer a transmissão de uma partícula para outra e fazer com que o calor circule. Ou seja, ele não ocorre no vácuo. Sabe o vácuo? Sabe o espaço? O vazio do espaço? Ele não pode ocorrer. Se tiver vácuo, não existe condução. Então, para existir condução, nós precisamos de matéria, precisamos de um meio material, precisamos de partículas. Agora vamos falar sobre a convecção. Olha só essa definição. É o movimento de massas fluidas, que trocam de posição devido a uma diferença de densidade. Mas o que é massa fluida? Bom, massas fluidas são líquidos, gases e vapores. Então a convecção, ele também precisa de um meio material. Então agora a gente está falando do ar, que é um gás, ou da água, que é um líquido. Precisamos de massas fluidas. E a gente pode ver esse tipo de transmissão de calor, a gente pode ver a convecção na geladeira, no ar-condicionado que você pode ter aí na sua casa e em aquecedores que geralmente a gente vê mais em filmes. Então vamos ver como isso tudo funciona. Olha só. Vamos pegar o exemplo aqui do meu ar-condicionado. O ar-condicionado ele é instalado aonde? Na parte de cima da casa ou na parte de baixo? Ele é instalado justamente na parte de cima. Mas por quê? É para não atrapalhar. Não, existe um motivo físico para que isso aconteça. E é justamente para que ocorra melhores trocas de calor e possa deixar o ambiente bem mais agradável para a gente.
Quer ver? O ar-condicionado, a função principal do ar-condicionado é resfriar o ambiente, ou seja, ele está soltando um ar frio. Então, o ar-condicionado está soltando um ar frio, representado por essa nuvenzinha aqui, azul. Então, lá em cima, a gente vai estar cheio de ar frio. O ar lá em cima vai estar uma delícia. Ok, mas eu tô aqui embaixo, eu tô no chão. Eu quero que fique uma delícia aqui. E aqui embaixo está quente. Então, enquanto lá em cima começa a ficar com ar geladinho, aqui embaixo está com ar quente, está com ar com uma maior temperatura. Agora, se você lembra bem das suas aulas de química, aulas de física, você sabe que o ar frio ele tem uma menor temperatura. Se ele tem uma menor temperatura, suas partículas têm um menor grau de agitação, suas partículas estão se movendo mais devagar. Se suas partículas estão se movendo mais devagar, elas estão mais próximas, estão mais juntas das outras. Então o volume que esse meu gás vai ocupar, ele é menor. Se esse volume ele é menor, isso vai fazer com que a densidade do meu ar frio ele seja maior, seja um ar mais pesado, um ar mais denso. Como esse ar ele é mais denso, ele vai acabar descendo. O ar frio, por ser mais denso, ele desce. Então o ar frio vem para baixo. Já o ar quente que está aqui embaixo, está perto da gente, está esquentando tudo, ele tem uma maior temperatura. E se ele tem uma maior temperatura, suas partículas possuem um maior grau de agitação. Então elas estão se movendo mais rapidamente e estão uma mais afastada da outra. Então esse afastamento das partículas faz com que o ar quente tenha um volume maior. Esse maior volume faz com que o ar quente seja menos denso, ele seja mais leve, então ele vai acabar subindo. Então essa é a troca de massas fluidas que eu tinha contado para vocês. O ar frio, por ser mais denso, desce, e o ar quente, por ser menos denso, ele acaba subindo. Quando ocorrer essas trocas, o ar quente vai estar aqui em cima e vai ser resfriado pelo ar-condicionado, enquanto o ar frio, que está aqui embaixo agora, ele vai começar a aquecer, porque vai começar a ocorrer trocas de calor do ar frio com o nosso corpo vai resfriar, enquanto o ar vai aquecer, ocorrendo novamente as mesmas trocas de calor. Então vai ficar se repetindo até que o ar esteja totalmente agradável. Esse processo acontece também nos aquecedores, por isso que o aquecedor fica na parte de baixo. A função dele é esquentar, então ele solta ar quente. Esse ar quente vai aquecer, por ser menos denso, vai acabar subindo. E o ar frio que está lá em cima vai acabar descendo e ser aquecido pelo aquecedor. Fazendo isso circular por convecção, por trocas de calor, vai deixar o ambiente mais quente. E esse mesmo processo de convecção acontece na sua geladeira. Tem umas geladeiras que as estantes são grades. É justamente para deixar o ar frio descer e o ar quente subir, para que possa ocorrer convecção e esse movimento de massas fluidas. Ar frio, por ser mais denso, desce, ar quente, por ser menos denso, sobe. Então essa é a convecção, é a troca de calor que acontece pelo movimento de massas fluidas devido a uma diferença de densidade. Por fim, temos a radiação. A radiação ela é feita por ondas eletromagnéticas. Ah, mas que é isso, professor? Ondas eletromagnéticas são ondas de calor. Por exemplo, a onda que sai do Sol, ondas de calor que saem do Sol e chega até a Terra. E esse é o principal exemplo que a gente tem. Então olha só, nós temos aqui o nosso Sol, tá ali sorridente, e aqui do outro lado nós temos a Terra, também sorridente. Eles estão sorridentes por quê? Porque está acontecendo uma troca de calor. Quem tem maior temperatura? Com certeza é o Sol. E quem tem a menor temperatura é a Terra. Então vai acontecer trocas de calor do corpo de maior temperatura, Sol, para o corpo de menor temperatura, Terra. Essa troca de calor é justamente a radiação. Vão passar ondas eletromagnéticas, ondas de calor chegando até a Terra. Aí vocês não podem se esquecer disso. Essa é a única forma de calor que não depende dos meios materiais. Ela pode ser realizada no vácuo. Mas não é porque ela pode ser realizada no vácuo, isso não significa que ela não possa ser realizada nos meios materiais. Tanto é que o calor do Sol, ele vem aqui, ó, sendo transmitido pelo vácuo, pelo vazio, e quando chega na Terra, ele também é transmitido por onde? Pelo ar, que é um meio material, tem partículas. Então ele pode ser transmitido tanto no vácuo quanto em meios materiais. Agora, depois de tudo isso, posso explicar para vocês como funciona a garrafa térmica. Bom, a garrafa térmica ela tem a função do quê?
de manter a bebida com a mesma temperatura que eu coloquei. Então, se minha bebida é quente, ela tem que ficar quente por maior tempo possível. Se minha bebida é fria, ela tem que ficar fria durante o maior tempo possível. E como que eu posso fazer com essa temperatura fique sempre constante? Evitando as trocas de calor. Então, sabe, a condução, a convecção e a radiação não podem existir em uma garrafa térmica. Mas nenhuma garrafa térmica é perfeita. Então, se você colocar o seu café de manhã e for tomar no final da tarde, já vai estar frio. Porque sempre tem certas perdas, um pouquinho de perda de troca de calor ali, um pouquinho aqui. Nenhuma garrafa térmica é perfeita. Para entendermos melhor, olha só essa imagem. Aqui a gente tem uma típica garrafa térmica, onde nós temos a nossa tampa, nós temos a garrafa, a parte de plástica que fica por fora, mas lá dentro é o que está aqui dentro que é o que realmente importa. Se vocês olharem dentro de uma garrafa térmica, vocês vão ver que a parte de dentro é espelhada. Então a gente tem uma parede dupla de vidro espelhado. E além disso, depois dessa parede espelhada, a gente ainda tem vácuo. E todo esse aparato, todo esse esquema da garrafa térmica é tudo para impedir as trocas de calor. Condução, convecção e radiação. Vamos lá, vamos pensar o que serve para quê? A condução, como que eu evito a condução? Eu falei para vocês que a condução ela só ocorre quando tem um meio material, quando eu tenho partículas, então ela não pode ocorrer no vácuo. Então olha só, essa fina camada de vácuo aqui, ela é justamente para isso, impedir a condução. Agora, para impedir a radiação, é para isso que serve o vidro espelhado. Então as ondas de calor relam no vidro e são refletidas, acaba voltando para a própria bebida, acaba voltando para o café. Isso faz com que o calor se mantenha lá dentro, não saia para nenhum dos lados. E agora para evitar a convecção, para evitar a troca de massas fluidas? Bom, é para isso que existe a tampa, porque se não tivesse tampa ia começar a entrar ar aqui de boa, ia entrar ar frio e ia começar a acontecer convecção. Essa tampa ela proíbe, ela impede que a convecção aconteça. Agora de novo, nenhuma garrafa térmica é perfeita, até mesmo porque a gente tem que beber alguma coisa, então a gente vai ter que desenroscar e tirar a tampa. Só nesse tirar a tampa vai fazer o ar frio entrar, fazendo com que ocorra convecção, fazendo com que ocorra trocas de calor, fazendo com que o calor da nossa bebida seja perdido para o meio. Então é isso aí, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Vamos fazer um exercício bem simples para a gente colocar todos esses conhecimentos em prática. Então vamos focar nessa lousa, já volto. Valeu! Esse exercício, pessoal, ele é da Unesp. Eu não vou colocar as alternativas aqui, então a gente só vai comentar sobre o que está acontecendo com ele. Ele envolve os 3 tipos de troca de calor que a gente estudou. Ele fala o seguinte pra gente: um corpo 1 foi colocado dentro de um vidro, onde foi retirado todo o ar. Então aqui dentro a gente tem vácuo, aqui a gente não tem partícula nenhuma. Já do lado de fora foi colocado um corpo 2, onde aqui a gente tem ar, tudo normal, tem partículas aqui. Sabendo que esses pinos aqui que seguram os corpos são isolantes, então não pode acontecer trocas de calor através do pino, e que a temperatura de um é diferente da temperatura 2, então a gente tem que a temperatura de 1 é diferente da temperatura de 2. Opa! Se são temperaturas diferentes, é possível acontecer uma troca de calor, porque esse é o ponto principal para acontecer trocas de calor. Temos que ter diferentes temperaturas. Sempre vai acontecer uma troca de calor do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Mas aí ele pergunta, mesmo toda essa situação aqui, mesmo com vácuo, mesmo com os pinos sendo isolantes, existem trocas de calor entre os dois materiais, o 1 e o 2? Vamos pensar, vamos ver um por um. Primeiro, condução. Condução, a gente precisa de um meio material. Então, se a gente precisa de um meio material, precisa de partículas, é possível? Tem alguma coisa conectando eles aqui para que ocorra condução? Não tem. Se não tem, a condução não pode acontecer. Ok, mas e a convecção? Convecção é o movimento de massas fluidas, gases, líquidos ou vapores. Tem gases, líquidos ou vapores para poder ocorrer uma transição de massas fluidas aqui devido a uma diferença de densidade? Também não estou enxergando. Mas e radiação? Bom, radiação é o único meio de troca de calor que pode acontecer aonde? No vácuo. Então será que tem alguma coisa entre o meu objeto 1 e o meu objeto 2 que impeça uma troca de calor por radiação?
por ondas de calor saindo do corpo de maior temperatura e indo para o corpo de menor temperatura, não tem nada que impede. O vidro não vai impedir, o vácuo não vai impedir. Então, sim, pode acontecer o quê? Radiação. Então, essa questão, sim, podem ocorrer trocas de calor desde que a temperatura de um seja diferente da temperatura do outro. E o calor vai ser transmitido do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura através da radiação, que pode ocorrer no vácuo. Muito bem, espero que tenham entendido. Essa foi a aula de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima!